Olá, sejam bem-vindos. Somos o grupo 14 da disciplina de Estrutura de Dados e Análise de Algoritmos. Eu sou Eduardo, estudante de Ciência da Computação na Universidade de Morumbi. Nosso projeto tem como tema a otimização logística com múltiplos centros de distribuição. Por que esse tema importa? Porque no Brasil, mais de 60% das entregas de e-commerce dependem de roteirização inteligente para cumprir prazos e reduzir custos. A nossa equipe foi separada da seguinte forma para esse projeto: Alan Gomes e Arthur Santos com a revisão do código e documentação, Pedro Pimentel e Guilherme Sampaio com a produção e testes do código, Eduardo Oliveira e Daniel Cochino com a criação e edição do pitch. Vale ressaltar que esse pitch foi elaborado com base no código, nos testes de benchmark e na documentação disponível no GitHub, desenvolvida pela nossa equipe. E agora passo para o Alan, que vai contextualizar a definição do problema. Olá a todos, me chamo Alan, sou estudante de Sistemas de Informação na Unesul Pedra Branca e hoje vou apresentar sobre a definição do problema. Bom, o problema que buscamos resolver está presente no dia a dia de empresas de logística que possuem diversos centros de distribuição espalhados pelo país, onde se as rotas forem planejadas no braço, há atrasos, multa e desperdício de combustível. A frota fica ociosa em alguns centros e sobrecarregada em outros. Nessa situação, nosso objetivo principal foi criar um algoritmo que aloca cada entrega a um caminhão disponível, planeja a rota de menor custo, garante capacidade e horas disponíveis, minimiza a distância total e tempo de processamento e garantir que as restrições sejam cumpridas, como a capacidade dos caminhões, os prazos de entrega e a quantidade de horas disponíveis para a viagem. E também atender a essas restrições pode reduzir 15% dos custos operacionais e melhorar em 20% o SLA das entregas. Quando esses fatores não são bem planejados, a empresa sofre com aumento de custos, desperdício de combustível, atraso nas entregas, desgaste na frota e gerando insatisfação com seus clientes. Nosso principal objetivo foi criar um algoritmo que minimize os custos operacionais, otimize as rotas e garanta prazos, assim mantendo a eficiência e a sustentabilidade da operação logística. Agora, passo para o Arthur para falar sobre as estruturas de dados escolhidas. Olá, meu nome é Arthur Lima, sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade UniFG, em Guanambi. Vou falar um pouco sobre as estruturas de dados que escolhemos para o nosso projeto, que foram essenciais para garantir o bom desempenho do sistema. Utilizamos o modelo de grafo, onde os nós representam os centros de distribuição e os destinos, e as arestas representam as distâncias entre eles. Após testes, identificamos que a lista de adjacência foi mais eficiente em termos de consumo de memória e velocidade em grafos e espaços, que é o nosso caso, comparada à matriz de adjacência. Além disso, utilizamos a estrutura de heap, uma fila de prioridade que foi essencial para o funcionamento do algoritmo de Dijkstra, reduzindo significativamente o tempo de busca das melhores rotas. Essas escolhas foram fundamentais para garantir que o sistema continue performando bem, mesmo com o aumento no volume de entregas. Agora passo para o Pedro. Ele irá explicar a arquitetura do código e o fluxo do algoritmo. Olá pessoal, eu sou o Pedro, estudante da Universidade de Morumbi no curso Ciência da Computação e hoje eu vou falar um pouco sobre o tópico implementação e algoritmo. Bom, em nossa implementação utilizamos Dijkstra com heap sobre um grafo em lista de adjacência. Primeiro nós montamos o grafo a partir das distâncias pré-definidas entre 5 centros de distribuição e 10 cidades de destino. Cada aresta do grafo é bidirecional para permitir ir e volta sem complicação. Logo em seguida, nós geramos os cenários de benchmark. E no primeiro cenário serão 100 entregas por 20 caminhões. No segundo cenário, 1.000 entregas por 200 caminhões. E no terceiro cenário, 10.000 entregas por 2.000 caminhões. A partir disso, criamos listas aleatórias de entrega variando o destino, o peso de 50 a 500 kg e prazo de 12 a 72 horas. E variamos o número de caminhões e suas características, variando a capacidade de 500 kg a 1,5 tonelada e horas de operação de 10 a 50 horas. Também aplicamos fatores de escala de distância de 50% até 150% para testar diferentes custos e distâncias. Na hora de medir, nós ativamos o trace malloc e iniciamos o cronômetro com o método time.perf_count. Rodamos Dijkstra com heap, sempre partindo de cada um dos 5 centros de distribuições, para descobrir a menor rota até o destino de cada entrega. Calculamos as horas de viagem dividindo a distância por 50 km por hora
E para cada caminhão disponível, verificamos se a capacidade remanescente aguenta o peso e se as horas disponíveis cobrem essa viagem dentro do prazo. Entre todas as combinações válidas, escolhemos a de menor distância. Se nenhum caminhão atender, a entrega fica na lista de não alocada. E utilizamos 50 km por hora como base, pois acreditamos que é uma média entre trechos urbanos e rodoviários. Assim que o processo termina, a gente registra o tempo e a memória consumida por cada variante, lista simples versus RIP, lista de adjacência versus matriz de adjacência, em um arquivo dentro da pasta resultado. Além disso, temos uma função que escreve um resumo em texto. As primeiras entregas de cada caminhão sem asterístico saem diretamente do centro de distribuição. As subsequentes com asterístico saem do destino anterior. Em resumo, nosso script monta grafos, cria cenários, roda Dijkstra, captura as métricas e gera relatórios. Dessa forma, validamos que nossa solução roda de maneira robusta, mesmo com até 10.000 entregas, sempre encontrando a rota mais eficiente dentro da restrição de carga e prazo. Agora, o Guilherme mostrará nossos testes e resultados. Olá pessoal, eu sou o Guilherme e vou apresentar os testes e resultados do nosso projeto de otimização logística. Cenários testados, testamos o sistema com diferentes volumes de entregas e distâncias, variando tanto a quantidade de caminhões quanto destinos. Rodamos os testes em um computador com Ryzen 5 2600, 16 GB de memória RAM, utilizando a versão 3.12.2 do Python, o Windows 11 como sistema operacional e utilizando 3 cenários principais. Primeiro 100 entregas com 20 caminhões, depois 1.000 entregas com 200 caminhões e depois 10.000 entregas com 2.000 caminhões. Além disso, aplicamos escalas nas distâncias, variando de 50% a 150% para simular cenários mais realistas e desafiadores. Partindo então para as estruturas e estratégias, no total testamos 4 combinações diferentes de algoritmos de Dijkstra baseados em 2 estruturas de dados, lista de adjacência e matriz de adjacência, e usamos também 2 estratégias de busca, que é a lista simples e o RIP. Ou seja, as combinações que avaliamos foram lista de adjacência mais a lista simples, lista de adjacência mais o RIP, depois matriz de adjacência mais a lista simples e a matriz de adjacência mais o RIP. Os resultados foram que em todos os cenários a combinação RIP com lista de adjacência foi mais rápida, com tempos entre 0.02 segundos e 11.5 segundos, dependendo do volume. Apresentou um ganho de desempenho de 65% a 75% em grafos pequenos e médios e cerca de 40% em grafos maiores. Por outro lado, a matriz de adjacência foi a que mais economizou memória, variando de 2.5 KB até 275 KB, com uma redução de até 70% em estrutura menores. E partindo para a visualização dos resultados, a gente gerou insights, gráficos que comparam o tempo de execução em cada cenário. E a gente observou um crescimento linear no tempo de processamento conforme o número de entregas aumenta, o que demonstra que sim, o sistema é escalável e é eficiente. Com isso eu encerro a parte dos testes e passo agora para o Daniel, que vai apresentar nossa conclusão e os próximos passos para o projeto. Meu nome é Daniel, sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Universidade São Judas Tadeu. Para encerrar, eu quero destacar os pontos mais importantes de forma direta. O RIP e a lista de adjacência foi o combo campeão para grafos esparsos de grande porte, entregando performance consistente. A matriz de adjacência continua interessante quando o acesso direto a distâncias é crucial, mesmo que exija mais memória. Testamos até 10.000 entregas sem travar, provando a robustez da nossa solução. No geral, conseguimos até 70% de redução no tempo de roteirização e mantivemos escalabilidade para operações de alto volume. Os nossos próximos passos seriam entregar APIs de trânsito em tempo real, Google, OSM, para rotas mais precisas. Simular custos variáveis, combustível, pedágio, emissões de CO2 para decisões financeiras e ambientais. E desenvolver um dashboard web com monitoramento em tempo real e alertas automáticos. Você pode encontrar todo o nosso código e a documentação no nosso repositório. O link está aí na tela. Obrigado pela atenção.